Olá, meus alunos, eu sou a professora Albina. Vamos agora aprender a resolver um sistema de equações usando o método gráfico. Imagine uma equação x mais y igual a 5. Nessa primeira equação, temos duas letras, dois termos desconhecidos. Quando temos uma equação com dois termos desconhecidos, temos infinitas soluções. Observe aqui. Qual é o valor de x e de y que somado será igual a 5? Pode ser 1 mais 4, pode ser 2 mais 3, pode ser 5 mais 0, pode ser número negativo, pode ser menos 1 mais 6. Ou seja, eu tenho infinitas soluções que somados vai ser igual a 5. Então, numa equação com duas incógnitas, temos infinitas soluções. Então, para uma equação, temos infinitas soluções e para a segunda equação de baixo também temos infinitas soluções. E essas soluções a gente vai representar através de um gráfico representado no plano cartesiano, que vai ser uma linha reta. Então, vamos primeiramente esboçar aqui numa tabelinha valores de x e y para encontrar os pares ordenados da reta x mais y igual a 5. Então, está aqui. Esses valores de x poderiam ser quaisquer valores, tá? Pode ser 1, 2, 0, número negativo, inclusive. Vamos aqui atribuir esses valores de x e, a partir destes valores de x, a gente vai encontrar os valores de y a partir desses valores de x. Então, como fazemos isso? Substituímos o x na equação dada. Aonde tem x, eu vou escrever agora o número 3. Ficará 3 mais y igual a 5. 3 mais que número que é igual a 5? Y aqui é igual a 2. Então, vou colocar esse 2 aqui. Encontramos um par ordenado. Qual é esse par ordenado? O x é o 3 e o y é o 2. Agora, vamos substituir o x por 4. Ficará 4 mais y é igual a 5. Qual é o valor de y? Y é igual a 1. Então, encontramos um outro par ordenado, que é o x4 e o y1. É um outro ponto no plano cartesiano. Agora, vamos substituir o x por 5. Vai ficar 5 mais y igual a 5. Qual é o valor de y aqui? 0. Então, encontramos mais um par ordenado, 5,0. Ok? Então, todos esses pares ordenados satisfazem a primeira equação, ou seja, são soluções dessa primeira equação. Vamos fazer agora o mesmo procedimento para a segunda equação. Fizemos para a primeira, agora vamos fazer para a segunda. Montei uma outra tabelinha com os números 3, 4 e 5. Poderiam ser quaisquer números, ok? Vamos substituir o x por 3. Agora, nesta equação, x menos y é igual a 3. Vai ficar 3 menos y é igual a 3. Qual é o valor de y? O valor de y é 0. Então, tem um par ordenado aqui, x3, y0. Vamos fazer agora o x igual a 4. 4 menos y é igual a 3. Qual vai ser o valor de y? 1. Então, para x igual a 4, o y tem que ser 1, para que a subtração dê o valor 3. Então, vai ficar 4,1. Para x igual a 5, vamos substituir 5 menos y é igual a 3. Qual é o valor do y? 2. Então, para x5, o y é 2. Encontramos um par ordenado 5,2. Então, nós temos aqui 3 pares ordenados que são soluções da primeira equação e 3 pares ordenados que são soluções da segunda equação. Vamos marcar esses pontos e vamos desenhar as duas retas no plano cartesiano. Então, temos aí, essa reta vermelha, que está em linha vermelha, representa x mais y igual a 5, que é essa primeira reta. E a reta que está na cor azul é a segunda reta, x menos y igual a 3. Marcamos os 3 pontos, 3 e 2 está aqui.
O ponto 4 e 1 está aqui e o ponto 5 e 0 está aqui. Então, estão aqui os 3 pontos encontrados na primeira equação. E os 3 pontos encontrados da segunda equação é o 3 e o 0, o 4 e o 1 e o 5 e o 2. Foi desenhado a reta azul. Observe que temos infinitas soluções para a primeira reta e infinitas soluções para a segunda reta, mas temos apenas uma solução que atende às duas equações ao mesmo tempo, que é exatamente o ponto de interseção dessas duas retas. Que ponto é esse? Temos aqui, vou mudar de cor. Observe que este ponto é o ponto de interseção das duas retas. Qual é o x desse ponto? Ó, desço aqui no eixo x, o x é igual a 4, traço uma paralela aqui até o eixo y, o y é igual a 1. Então, o ponto que tem um x4 e o y1, ele é solução para as duas equações. Então, dizemos que o x4 e o y1 é a solução desses sistemas de equação. Ok? Então, a solução do sistema é x4 e y1. Como nós encontramos um único valor que torna verdadeira as duas equações, chamamos isso aqui de um sistema possível determinado. É a classificação deste sistema. Ele é chamado de sistema possível e determinado. Toda vez que encontramos duas retas que se cruzam em um único ponto, então temos aqui o sistema possível determinado. Outro exemplo. Agora vamos fazer a equação x menos y igual a menos 2 e x menos y igual a mais 1. Vamos montar aqui a tabelinha. Os valores atribuídos a x aqui poderia ser quaisquer um. Foram atribuídos os valores 1, 2 e 3. Então, vamos substituir o x por 1. Vai ficar 1 menos y é igual a menos 2. O valor de y aqui será 3. Encontramos o par ordenado, então, para x igual a 1, o y tem que ser 3, porque 1 menos 3 é igual a menos 2. Agora, vamos substituir o x por 2. Vai ficar 2 menos y. Seu valor de y, 4. Encontramos o ponto x2, y4. Agora, x vamos substituir por 3. Vai ficar 3 menos y é igual a menos 2. O valor de y aqui será 5. Encontramos o par x3, y5. Esses são 3 das infinitas soluções da primeira equação, x menos y igual a menos 2. Agora, vamos fazer o mesmo para a segunda equação. Vamos atribuir também x igual a 1, 2 e 3, lembrando que poderia ser qualquer número. A equação agora é x menos y igual a mais 1. Então, vai ficar 1 menos y igual a... Não preciso botar esse sinal positivo. Qual vai ser o valor de y? Y é igual a 0. Então, encontramos um par para x1, y é 0. Agora, x igual a 2. Vamos substituir. 2 menos y é igual a 1. Qual vai ser o valor de y? 1. Encontramos um par para x igual a 2, y é igual a 1. Agora, vamos substituir o x por 3. 3 menos y é igual a 1. Y vai ser igual a 2. Então, o par ordenado é x3, y2. A partir desses pontos, vamos marcar no plano cartesiano. Observe que temos aí o plano cartesiano com a reta vermelha. Na reta vermelha foram ligados os pontos encontrados aqui nesta primeira equação. Ó, ponto 1, y3, o ponto 2 e 4 e o ponto 3 e 5. Ligando os 3 pontos, encontramos uma reta que é onde estão todos os pontos, solução dessa primeira equação.
E na segunda reta foram marcados também os pontos da segunda equação. 1 e 0, 2 e 1, 3 e 2. Na reta x menos y igual a 1. Observe que as duas retas são paralelas, elas não se encontram. Se elas não se encontram, esse sistema não possui uma solução, ou seja, não existe um ponto comum que atenda a primeira e a segunda equação ao mesmo tempo. Não existe solução para esse sistema. Chamamos esse sistema de sistema impossível. Essa é a classificação desse tipo de sistema quando acontecem das retas serem paralelas. Chamamos de sistema impossível. Outro exemplo, sistema 2x mais 2y é igual a 4 e x mais y é igual a 2. Vamos fazer o mesmo processo. Vamos substituir na primeira equação 2x mais 2y é igual a 4, os valores de x, 1, 2 e 3. E encontramos aqui o valor de y correspondente. Então, vai ficar 2 vezes 1 mais 2y é igual a 4. Encontramos aqui, resolvendo esta equação, encontramos um valor de y igual a 1. Então, o par ordenado aqui, x1, y1. Agora, x igual a 2. 2 vezes 2 mais 2y é igual a 4. Aqui encontramos o valor de y igual a 0, desenvolvendo a equação. Então, para x igual a 2, y é 0. Próximo ponto, vou substituir o x por 3. Vai ficar 2 vezes 3 mais 2y é igual a 4. Y é igual a menos 1. Encontramos o ponto 3 e menos 1. Quem tiver dúvida na obtenção do y, façam essa equação separadamente aí no cantinho, que vocês vão encontrar esses valores de y, ok? Então, vamos aqui agora na equação embaixo, no quadrinho abaixo. Vamos substituir o x por 1, 2 e 3. Na equação x mais y igual a 2. Então, vou substituir o x por 1 mais y é igual a 2. Que número que somado com 1 vai ser igual a 2? X vale 1. Então, temos o par ordenado 1 e 1. Agora, vamos substituir o x por 2. 2 mais y é igual a 2. Encontramos o y igual a 0. Ponto 2 e 0. Agora, vamos substituir o x por 3 mais y é igual a 2. O valor de y é negativo menos 1. Observe que encontramos aqui os mesmos pares ordenados. Então, significa que a reta vermelha x menos y. Essa reta aqui está errada, hein? Significa o quê? A reta vermelha 2x mais 2y é igual a 4. E a outra reta, x mais y é igual a 2, tem os mesmos pontos. Significa que elas estão exatamente uma sobreposta à outra. São retas coincidentes. Se as retas são coincidentes, eu não tenho um único ponto comum às duas retas. Eu tenho todos os pontos comuns. Esse sistema aqui é chamado de sistema possível, porém indeterminado, porque eu tenho infinitas soluções. Eu não consigo identificar uma única solução para o sistema. Logo, ele é um sistema possível e indeterminado. Estes foram alguns exemplos de sistemas de equação sendo resolvidos pelo método gráfico, ok? Se curtiu, deixe seu like e até o próximo vídeo.